Olá, despertos e despertas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente eu trago conteúdo novo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade. Depois da última aula ao vivo no portal Despertando Quem Você É, eu recebi dezenas de mensagens como essas aqui. E se assim como essas pessoas você sempre sentiu uma sensação de vazio, como se você não fosse desse planeta, sempre se sentiu deslocado, um peixe fora d'água, é como sempre tivesse algo faltando, um propósito maior na sua vida, escuta esse vídeo até o final, porque talvez seja a resposta que você tanto procura. Eu quero iniciar introduzindo para vocês o trabalho da Dolores Cannon. Esse é um dos livros dela, um dos meus favoritos, que são As Três Ondas de Voluntários e A Nova Era. A Dolores Cannon era uma hipnoterapeuta que fazia um trabalho maravilhoso de cura de pessoas, onde ela acessava o inconsciente de forma tão profunda, era um transe tão intenso que ela começava a realmente ter resultados magníficos nas curas dos seus pacientes e respostas de vidas passadas. Então ela acessava, a cada sessão várias realidades que aquela pessoa já tinha vivenciado para trazer curas para a vida do agora, para a vida do presente. Só que conforme ela foi trabalhando e se aprofundando e se aperfeiçoando na técnica, ela começou a acessar o eu superior dos clientes e muitas dessas pessoas começaram a relatar situações diferentes do que o normal. Então, ao invés das pessoas relatarem estados de vidas na Terra, elas começaram a relatar vidas em outros planetas, em outras dimensões. Começaram a relatar o seu estado sem forma, como se elas fossem pura luz, puro amor. E a partir de então, todo o trabalho da Dolores foi voltado a puxar dados, informações desse eu superior e dessa conexão com o espírito das pessoas que trazia respostas magníficas para a nossa realidade. E ela começou a catalogar e ver que muitas respostas eram iguais e muitas pessoas falavam das mesmas coisas. Então ela atendeu milhares de pessoas ao longo da existência dela, que foi a origem, do trabalho dela, e ela sempre disse que todo o conteúdo dela foi canalizado, ela só foi uma ferramenta, que os verdadeiros autores foram os eu superiores, os espíritos e os mestres que apareciam durante as sessões, e é um trabalho fantástico, eu super indico para vocês. Tem vídeo dela aqui no YouTube, de palestra dublado, mas os livros eu acredito que sejam só em inglês. E nesse trabalho específico, ela se aprofundou nas três ondas de voluntários. Então, os voluntários da nova era, as almas que vieram para cá para servir um propósito maior, para construir a nova humanidade, para dar um novo direcionamento para a nossa consciência. O início da chegada desses voluntários foi em 1950. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente começou a utilizar a bomba atômica, quando o ser humano, com nível de consciência ainda muito pequeno, de muita separação, de muita ilusão, de muito ego, começou a usar um poder gigantesco que é o atômico. E quando a gente utiliza a bomba atômica, a gente interfere não só na humanidade, mas também em outros seres, em outros planetas e galáxias. Então, os seres superiores, os conselhos cósmicos e galácticos que cuidam do planeta Terra, já que eles não podem intervir diretamente, porque a gente tem o livre-arbítrio aqui na Terra, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a nova era é um acontecimento físico, energético, espiritual, mas o que a gente vai fazer com essa oportunidade está nas nossas mãos, é o nosso poder de escolha. E a gente estava usando todo o nosso poder de escolha para destruição, para separação, para guerra. Então, esses seres, que conseguem olhar de uma forma mais ampla, que conseguem ver se a gente está indo para o caminho certo da evolução ou não, interferiram de uma forma indireta. Então, eles chamaram, vamos dizer assim, convocaram seres com mais consciência, seres de outras dimensões, seres de outros planetas, seres que não têm essa roda kármica acontecendo, que foi onde o ser humano se perdeu e ficou na camada da ilusão, para realmente vir e auxiliar o planeta Terra.
Então, esses voluntários são seres que vêm de todos os lugares do cosmos. Inclusive, tem voluntários que vêm diretamente da fonte. São espíritos muito puros, que nunca viveram nenhuma experiência, nem humana e nem extraterrena. Então, quando esses seres vêm para cá, da mesma forma que, vamos supor, tem uma enchente na sua cidade e muitas pessoas são prejudicadas, muitas pessoas sofrem com isso. Você que está bem, que está numa situação de mais segurança, que está numa situação que você tem mais controle sobre a sua realidade, você vai fazer o quê? Você vai auxiliar, você vai ser um voluntário para ajudar as pessoas mais necessitadas. A mesma coisa acontece no campo espiritual. Então, esses voluntários vieram auxiliar tanto o processo planetário para elevar a vibração do planeta, que estava muito baixa, muito doente, e também de nós, seres humanos. Então, essa primeira onda, essa primeira leva de voluntários chegou ao planeta Terra entre 1950 e 1970. Lembrando que quando a gente fala dessas datas, são as grandes ondas, são as encarnações em massa desses seres de luz. Mas esses seres com mais consciência já encarnaram aqui de formas individuais, como você vai ver Cristo, Buda, são seres que vieram com uma consciência muito mais elevada do que a humanidade para o seu tempo, mas que trouxeram muita sabedoria, que mostraram o caminho, iluminaram para onde a gente deveria seguir. Só que quando a gente fala de onda, a gente fala de uma intervenção, indireta em massa. E essa primeira onda foi a que mais, se prejudicou, porque são seres de muita luz, de muita consciência, que encarnaram no planeta em um momento muito denso, onde a nossa consciência era muito, muito delicada. Então, são seres que sofreram, por serem os pioneiros, são seres que, infelizmente, muitos deles tiraram a própria vida ou nem conseguiram encarnar, são seres que às vezes sofrem aborto ou morrem logo nos primeiros anos de idade, porque são seres com uma frequência muito elevada e incompatível com o planeta. E que eu acredito fortemente, pelas características que ela fala no livro e das entrevistas, porque o livro é só de conversas, entre ela e o eu superior das pessoas, que esses primeiros, voluntários eram seres índigos. Então comenta aqui pra mim se você já ouviu de seres índigos ou não. E em seguida a gente teve a segunda onda, que foi entre 1980 e os anos 2000. Esses seres, eles já conseguiram se adaptar melhor ao planeta Terra, porque o planeta já estava muito melhor graças aos índigos que vieram antes. E essa nova leva, eu acredito que seja a mistura, a evolução entre índigo e cristal. Porque em seguida, que é a leva que a gente está agora dos seres cristais, vão chegando cada vez mais seres mais e mais evoluídos. Então, características, tá? Só para vocês terem uma ideia desses seres. A segunda onda são seres que só pela própria presença, eles já curam pessoas, já curam ambientes, eles já elevam o planeta, a vibração da consciência só de estarem aqui. Só que também são seres que, dependendo da criação que eles têm, eles acabam não sabendo lidar com tanto poder. Os voluntários da nova era, esses trabalhadores da luz que vieram para cá com um propósito muito grande, muitas vezes são diagnosticados com autismo, com TDAH. Então são pessoas que elas têm um nível de inteligência muito grande, tanto intelectual, emocional, espiritual, só que por estarem numa sociedade ainda que não evoluiu no sistema educacional, no sistema como um todo, na criação que tem com a família, muitas vezes essa criança é diagnosticada como uma criança hiperativa ou como uma criança diferente, porque ela quer ficar muito sozinha e ao mesmo tempo ela tem um pensamento muito acelerado. Então, se vocês quiserem saber características específicas sobre índigo, sobre cristal e cada um desses passos, eu recomendo fortemente que vocês assistam essa aula, porque foi 1h20 só de conteúdo, passando as características para vocês e como lidar com esses seres. Porque por mais que você não seja um voluntário da nova era, que você não tenha vindo de fora para auxiliar o planeta, muito provavelmente só de estar assistindo esse vídeo, você conhece alguém, você tem um filho cristal, ou um marido índigo, uma esposa cristal. E quando a gente começa a compreender o potencial desses seres, gente, é libertador. Porque tudo aquilo que causa confusão
Eu sou, por exemplo, muito índigo, muito. A primeira vez que eu me conectei com todas as características, eu falei, gente, sou eu. E são características que na escola, na minha criação, na comparação que eu tinha com os meus amiguinhos, era uma inferioridade. Então eu sempre me sentia burra, porque eu não conseguia me concentrar. Eu sempre me sentia um peixe fora d'água, porque eu era uma pessoa muito mais criativa, uma pessoa muito mais multipotencial. Dentro de mim algo vibrava que eu vim fazer algo maior aqui, mas eu não fazia ideia do que. Então, se a gente não se autoconhece, se a gente não vai atrás desse autoconhecimento espiritual, né, da nossa origem cósmica, muitas vezes a gente passa uma vida toda sem sentido, com muita ansiedade, às vezes com depressão, porque parte sua, né, a sua parte, a sua essência, ela tá gritando dentro de você. Ela tem um magnetismo que te guia para o seu caminho e a sua missão aqui no planeta. Mas se você vai silenciando e adormecendo através da ilusão da mente, muito provável que você sinta essa crise existencial, que você sinta como se você não fosse desse mundo, tendo problemas com o seu corpo físico, às vezes, porque às vezes a sua origem é de tanta luz que o corpo físico é tão denso que você não consegue lidar com o seu corpo, você machuca o seu corpo, você não aceita o seu corpo. Então, compreender, gente, essas camadas, compreender quem são esses novos seres, vão auxiliar demais o nosso processo na transição planetária. E é muito importante você entender que tudo aquilo que te incomoda nesse mundo, você olha para as injustiças, para você o planeta não faz sentido, é porque você veio transformar esse planeta. Você veio ser o pioneiro, você veio construir a nova Terra para que cada vez seres de mais luz encarnem aqui e vivam com uma nova consciência, que vivam em harmonia e união. Só que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa fazer com as nossas próprias mãos. E se você é essa pessoa que está sempre atrás de um propósito maior, tem uma conexão com a espiritualidade, mas não sabe muito bem ao certo, sente um chamado dentro de você, que você tem algo a cumprir aqui, não desista de você. Comenta aqui para você ver quantas outras pessoas têm isso vibrando aqui dentro, assim como eu, que por tanto tempo me senti tão perdida, até descobrir realmente qual era o meu propósito nessa vida, o que eu vim fazer nos níveis de alma, de essência. E você começa a ver que tudo faz sentido. Toda a sua indignação, tudo aquilo que você vai contra, tudo aquilo que não faz sentido para você, é porque você veio realmente trazer esse poder para construir. E é muito importante a gente se sentir pertencente. É muito importante quando a gente olha e vê que tem centenas e milhares de pessoas como nós, que se sentem confusas, que se sentem perdidas, porque ainda não plugaram essa conexão espiritual. Mas quando você vê que é uma sensação normal e que ela pode ser curada, que ela pode ser direcionada para algo maior, gente, é muito libertador. Quando a gente vê que a gente faz parte de algo, assim como no portal, né? A gente fala da nossa egrégora, a gente fala das pessoas. Uma das coisas mais bonitas de se ver são as pessoas entrando em contato, porque a gente tem um grupo, né, uma comunidade secreta, onde as pessoas interagem entre si, trocam informação, trocam experiências, se encontram pessoalmente, porque a gente começa a ver que a gente não tá aqui sozinho, né? Às vezes é cansativo, às vezes a gente perde as esperanças, às vezes a gente não tem mais força para continuar, para batalhar por aquilo que a gente acredita. Mas se a gente direcionar esse conhecimento, essa sabedoria e lembrar, né? Relembrar o que a gente veio fazer aqui, é algo que não tem preço. Se de ouvir esse conteúdo, seu coração já vibra, você já fica empolgado, comenta aqui para mim para eu saber gravar mais vídeos como esse. Eu também te convido a conhecer e fazer parte da nossa egrégora no portal Despertando Quem Você É. Semanalmente eu dou aulas ao vivo junto com vocês, e para quem não pode assistir ao vivo aos sábados, as aulas com todas gravadas. Então, se você entrar agora, você vai ter acesso a todas as aulas anteriores, podcast, meditação, atividades para autodesenvolvimento, e vai ser um prazer ter você com a gente no nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. É sempre uma honra estar aqui com vocês, cumprindo a minha missão, cumprindo o meu propósito, porque sem você nada disso seria possível. Então, gratidão imensa pelo seu tempo, pela sua energia, por me ouvir e estar aberto a se conectar com quem você realmente é. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo. Namastê!